A paz em Cristo Jesus, a paz daqueles que buscam a paz do Senhor. Queridos, depois de um certo tempo sem postar vídeo, estando trabalhando nas mensagens, que poderia posteriormente fazer, né? Voltamos agora com novas mensagens, voltamos com, enfim, com alertas. Mas hoje eu tenho somente um alerta e vamos dar início a uma sequência de vídeos, né? De pregações. Como eu tenho pregado e tenho falado em algumas congregações, por que não trazer para vocês essa forma, essas pregações, para que vocês reflitam. Chame de pregação, chame de reflexão, chame do que vocês quiserem. Eu chamo de um alerta. Exato. Então, hoje a mensagem que eu tenho para vocês é uma mensagem intitulada Veremos a Glória de Deus em Cristo Jesus. Pois é, nós temos visto por aí a palavra do Senhor se cumprindo, a Bíblia se fazendo cumprir, né? Através de doenças. O que está lá em Apocalipse está se cumprindo de forma assustadora, seja no âmbito familiar, com os filhos, nas escolas, na rua, no mundo secular. Nós temos visto isso através de doença, fome, catástrofes, perseguições, falta de fé principalmente aos que buscam, seguem a palavra de Deus e levam a palavra, muitas vezes aproximam-se dessas pessoas, desses pregadores, o inimigo através de outras pessoas, né? E vai se aproximando e desencorajando a fé desses pregadores, dessas pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja fazendo parte dos trabalhos de Deus. Por quê? Quando eu digo fazendo parte dos trabalhos de Deus, o trabalho da seara, muitas vezes não é aquele que está lá no púlpito ou aquele que está pregando, mas sim também aquele que está sentado ouvindo, faz parte da seara. Ah, mas eu não sou membro da igreja, eu vou lá para ouvir de vez em quando. Mas isso mesmo, é isso mesmo, você faz parte da seara, você faz parte dos trabalhos, porque o que você ouve, você leva. Se você ouve uma palavra boa, você leva para o seu vizinho, você leva, enfim, você leva para os lugares. Olha, fui lá na igreja, ouvi tal palavra assim, assim, assado, me deu um ânimo, me deu uma força nova. E é verdade. Muitas vezes pessoas se aproximam de você, desencorajando a tua fé, né? Fazendo você descrer para crer naquilo, somente naquilo que você vê. Que é interessante, né? Um exemplo disso é aquilo, eu só creio no que vejo, tal qual fez Tomé. Muitas vezes eu estou andando na rua e vejo sortistas e muitas pessoas paradas em volta e lendo a sua sorte. Amados, o futuro a Deus pertence. Mas, voltando lá, é mais difícil crer naquilo que se vê, é mais fácil crer naquilo que se vê do que crer num Deus que é invisível, que não se toca, mas que podemos sentir.
esse é mais difícil. Ter fé é mais difícil do que você imagina. Ter fé é acreditar no que não se vê. É saber que aquela forma de acreditar no invisível pode sustentar você. Bom, isso acontece diariamente. Criticam e destroem a sua fé. O adversário usa quem está mais próximo de você. O adversário, Satanás, o diabo, seja o nome que você der. Ele usa quem está mais próximo de você. Para isso, né, ele chega até os desavisados. Quem são os desavisados? Muitas vezes somos nós mesmos que somos desavisados, andamos desavisados ou descuidados. Mas eu conheço o caminho, né? Então eu vou por aqui. Não há mal nenhum, porque eu já orei ontem. Mas é aí, desavisadamente. E ele se aproxima de você. E vocês, muitas vezes, nós cedemos ouvidos a ele. Daí ele começa a minar a nossa fé. Pois é. Você começa a pensar assim: por que eu estou nessa situação ou naquela? Por que eu estou vivendo isto hoje? E aí você passa a acreditar nessa mentira, porque as coisas não dão certo, é porque falta ali alguma coisa. Você vai na igreja? Não adianta ir na igreja. As situações, elas começam a vir em turbilhão e você fica a ponto de se entregar. Eu digo, crentes já experientes, evangélicos já experientes, e os que estão começando agora, que são mais suscetíveis. Aí você começa a ver, seja no âmbito familiar, teu esposo, tua esposa, na área financeira começa a ficar minada, o seu trabalho começa a ser criticado, começa a ser visto, seus filhos começam a se rebelar, aí brigas e mais brigas e por aí afora. A família é a instituição mais sagrada que Deus colocou na Terra. Pois é a que mais parece com a Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, né? O Pai, o Filho, a Mãe, o Pai, os filhos, a Mãe. É uma instituição sagrada por Deus. Quando Satanás destrói uma família, ele não está ferindo você. Ele está ferindo a Deus diretamente. Pois tamanho é seu ódio que o seu intento é destruir tudo que é santificado por Deus. Mas se buscarmos, mesmo em meio a críticas, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, tenhamos a certeza, pois mesmo que não o vejamos, mesmo que ele não esteja ali para tocarmos, mas o sentiremos agindo em nossas vidas. Nossos corações se encherá de paz. Será como Elias, quando trouxe a chuva, ele profetizou, havia uma pequena mão, uma nuvem em forma de mão. E ele profetizou. E você verá um manancial jorrando
como fonte de águas cristalinas em sua vida. Deus matará a sua sede, matará a sede da sua alma. Os males desse século só nos atingirá se emprestarmos ouvidos às mentiras de Satanás, pois temos que orar, vigiar a todo momento, em todos os momentos de nossa vida, seja no acordar, no levantar e no deitar. Daniel orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E Deus era presente na vida dele. Pois o mal está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor e se fraquejarmos, seremos tragados. Tragados. A palavra do Senhor diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, vou ler para não errar, na minha versão, na Bíblia, na versão da minha Bíblia, que diz assim, Abacuque 3, versículos 17, diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto, o produto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Exultarei, Deus da minha salvação. Então, fiquemos em alerta, tenhamos fé, e assim veremos a glória de Deus em Cristo Jesus em nossas vidas. Por que Cristo Jesus? Porque foi o Filho unigênito que Deus deu para salvar a humanidade. Fomos adotados e somos libertos por Cristo Jesus. Ele comprou o meu, que comprou o nosso pecado com o sangue dele. Um preço alto para que nós venhamos a cair por qualquer besteira. E ainda diz lá em Isaías 55, 5, diz assim, eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Vamos de novo, só para ficar bem claro em nossas mentes. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou, porque ele nos glorificou, porque ele glorifica a humanidade. Fiquemos em paz. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Fiquem na paz. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Tenha bons pensamentos. E sigamos o que a Bíblia diz. E lembre-se, as promessas que, ou melhor, o que há em Apocalipse está se cumprindo. Fiquemos em alerta. Obrigado e amém.